Admitindo que as estrelas se comportam como corpos negros, o comprimento de onda da radiação de máxima intensidade emitida por uma estrela será tanto maior quanto maior for a temperatura a que esta se encontra, menor for a temperatura a que esta se encontra, maior for a área da sua superfície, menor for a área da sua superfície. Antes de respondermos a esta questão e selecionarmos a alternativa correta, vamos fazer uma pequena revisão sobre a radiância espectral em função do comprimento de onda relacionada com a energia ou a radiação emitida por um corpo que se encontra a uma determinada temperatura. Nós temos aqui uma amostra de lava e sabemos por experiência que, consoante a cor que este objeto tem, assim podemos avaliar zonas onde a temperatura é mais elevada e zonas onde a temperatura é menos elevada. Penso que não tem dúvidas que esta zona aqui escura estará a uma temperatura inferior, por exemplo, a esta aqui mais brilhante. Por outro lado, também está aqui uma camisola vermelha, uma t-shirt. E porquê é que a t-shirt está aqui? Está aqui para fazermos uma distinção entre este facto interessante, que é a t-shirt tem cor vermelha. É claro que está a uma temperatura, se estivermos num ambiente temperado, 25 graus Celsius. E esta parte aqui, que tem uma cor igual à desta t-shirt, também estará a essa temperatura? Ou seja, a cor apresentada pelos objetos está diretamente relacionada com a temperatura? A resposta é evidente que não, porque enquanto que na camisola a cor vermelha se deve ao facto do tecido de que ela é feita absorver todas as radiações, exceto o vermelho, e, portanto, reflete o vermelho. No caso aqui deste bocado de lava, nesta zona, por exemplo, é vermelha, mas não é radiação que é refletida, é radiação que é emitida pelo próprio corpo. Claro que a t-shirt também emite radiação. Para além de refletir, também emite. Ela, se estiver num quarto escuro, pode ser fotografada com uma câmara de infravermelhos e veremos a camisola ou a t-shirt, mas não a veremos com certeza com esta cor. Terá uma cor mais próxima do cinzento, ou seja, a câmara de infravermelhos captará ou transmitirá uma imagem para nós termos uma ideia da sua temperatura na zona de cinzentos, por exemplo, ou outra cor qualquer, depende da codificação da cor relacionada com a temperatura a que o objeto está e, portanto, isso tem a ver com o aparelho fotográfico. Mas, para que não fiquem dúvidas, a camisola é vermelha porque reflete radiação vermelha. Portanto, a radiação que ela absorve, em princípio serão todas, exceto aquela que emite. Por isso é que ela chega, que emite não, que reflete. Por isso é que chega aos nossos olhos e nós temos a percepção de vermelho. Enquanto que aqui neste corpo, que está a temperaturas diferentes, nós temos aqui várias tonalidades de vermelho e isso tem a ver com a radiação que é emitida pelo corpo. Portanto, cuidado com a diferença, porque se olharmos para um corpo, ele é vermelho porque pode estar a refletir radiação na zona do espectro eletromagnético de vermelho, ou pode estar a emitir porque se encontra a uma determinada temperatura e, portanto, são fenómenos completamente diferentes. O nosso corpo, por exemplo, está permanentemente a emitir radiação, mas essa radiação que ele emite não é visível, é na zona do infravermelho, enquanto que nós sabemos, por exemplo, que a nossa tonalidade da pele tem uma cor bem definida que está na zona do espectro visível, do espectro na região visível do espectro eletromagnético. Vamos então fazer aqui um pequeno estudo sobre a radiância espectral e em função do comprimento de onda. Vamos, por exemplo, observar aqui esta região deste pedaço de lava, é uma região escura e, portanto, se representarmos a radiância espectral em função do comprimento de onda, nós verificaremos que obteremos uma curva deste género. A esta curva corresponde uma temperatura de 3000 Kelvin. Portanto, ali aquele
aquele bocadito deste pedaço de lava está a uma temperatura de 3000 Kelvin. E o que é que nós reparamos? Reparamos, portanto, que há uma zona onde a intensidade da radiação emitida é máxima. Está aqui assinalada mais ou menos por esta bolita vermelha. Se formos analisar uma outra região, aqui mais avermelhada já, pois com certeza que estará a uma temperatura superior, vamos admitir, por exemplo, que está a 4000 Kelvin. E o que é que nós verificamos? Verificamos que existe emissão de radiação em toda a gama de comprimentos de onda, ou com aqui a tender para uma intensidade muito pequena de emissão e para comprimentos de onda grande também não, também muito a intensidade a diminuir. Mas está presente uma vasta gama de comprimentos de onda, segundo a qual é emitida radiação por este corpo nesta zona aqui. Portanto, a curva tem uma forma semelhante à curva anterior, no entanto, o máximo da intensidade emitida situa-se agora em comprimentos de onda mais pequenos. Portanto, está aqui representado aqui por esta bola vermelha. Ou seja, à medida que analisamos partes diferentes do corpo, por exemplo, que esta estava a 3000 Kelvin, esta está a 4000 Kelvin, verificamos que o máximo da intensidade emitida ocorre para comprimentos de onda mais pequenos à medida que a temperatura da região que estamos a analisar é maior. Vamos, por exemplo, ver agora aqui esta região para 5000 Kelvin. O comportamento geral é o mesmo, portanto continuamos a ter a intensidade da radiação a ser emitida em toda a gama de comprimentos de onda, mas sempre aqui com uma região em que existe uma intensidade máxima. Continua a verificar-se o comportamento anterior, ou seja, a intensidade máxima que é emitida a radiação está a ocorrer cada vez para comprimentos de onda mais pequenos. Repare-se que comprimentos de onda mais pequenos significam frequências mais elevadas. Vamos continuar ainda mais uma vez aqui para esta zona, onde a temperatura, suponhamos que é de 6000 Kelvin, é próxima da temperatura, ou é praticamente igual à temperatura da atmosfera do Sol. E cá temos mais um outro pico, ou seja, aqui a intensidade da radiação que é emitida corresponde a um máximo. Correspondendo a um máximo, cá temos comprimento de onda destes máximos cada vez a ser menor à medida que a temperatura aumenta. Esta região aqui já apresenta, podemos apresentar aqui o espectro do visível. Portanto, teremos aqui para esta zona já uma intensidade a ser emitida na zona do violeta, aqui na zona do vermelho, do verde, amarelo, por aí fora. Mas o que interessa aqui fundamentalmente é que a intensidade da radiação emitida pelo corpo, por diversas regiões do corpo em que se encontram diferentes temperaturas, tem sempre um máximo, e esse máximo ocorre para um comprimento de onda definido. À medida que a temperatura de um corpo vai aumentando, o que é que nós verificamos? Verificamos que a intensidade máxima da radiação emitida, portanto esse pico, ocorre cada vez mais a comprimentos de onda menores, ou seja, há uma variação inversamente proporcional, ou seja, intensidade de radiação emitida máxima a aumentar, comprimento de onda para o qual ocorre essa intensidade de radiação emitida a diminuir. É isso que nós podemos ver ligando estes pontos onde a intensidade da radiação emitida é máxima. Portanto, temos aqui uma curva que, como sabemos, traduz uma curva em que duas grandezas variam uma inversamente proporcional à outra, ou seja, o produto delas é uma constante. E esta constante aqui verifica-se sempre. Este lambda máximo é o quê? Este lambda máximo é o comprimento de onda para o qual a intensidade da radiação emitida é máxima, não é o comprimento de onda máximo para este lado. Não é isso. Aqui, por exemplo, este é o lambda máximo, correspondente a quê? A esta temperatura. Mas existem outras zonas para outros comprimentos de onda onde existe na mesma radiação emitida pelo corpo, claro, mas aqui temos o máximo da intensidade da radiação emitida. Há aqui um pico.
aqui também, aqui também. Portanto, e relacionando este lambda máximo com a temperatura correspondente a cada uma das curvas, portanto, correspondente à temperatura a que se encontra cada região analisada, nós verificamos que temos sempre uma constante. Aliás, o que está aqui representado é a lei de Wien. A lei de Wien. Só por curiosidade, reparemos para fixar melhor as cores do espectro eletromagnético da região do visível, isto é muito utilizado em escolas, por exemplo, norte-americanas, eles utilizam esta mnemónica, o Roy G. Biv. Digamos que será um nome de um ator de um western, para ser possível fixar melhor. O red é o vermelho, o red, sim, vermelho, o O de laranja, yellow, amarelo, green, verde, blue, azul, indigo e o violeta. Portanto, faz jeito para se fixar ordenadamente as cores que constituem a região visível do espectro eletromagnético. Feita esta revisão, vamos então voltar ao problema e vamos responder à questão. Portanto, admitindo que as estrelas se comportam como corpos negros, o comprimento de onda da radiação de máxima intensidade emitida por uma estrela será tanto maior, pois o comprimento de onda será tanto maior quanto mais baixa for a temperatura da estrela, como vimos há pouco na revisão que fizemos. Portanto, a afirmação correta será a afirmação B.